E estamos on. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Breaking My Limits. E porque vocês gostam de ver as nossas caras e não só os belíssimos PowerPoints que nós fazemos no Canva, vamos fazer aqui uma sessão mais tranquila em formato de podcast. E vamos falar aqui de um tema que acho que está sempre na moda, de certa forma, compreensível, de iniciados a avançados, pelas diversas razões e argumentos válidos de vários pontos de vista, que é a periodização. Como é que vocês podem periodizar o vosso treino? Se realmente têm feito ou não? Qual a ideia por trás da periodização? Isto, claro, falando maioritariamente num âmbito de hipertrofia, ok? Não estamos a falar de periodização do campeonato de futebol do Sporting ou de um gajo que faz o UFC, né? Estamos a falar do pessoal que faz hipertrofia, a periodização nesse contexto é diferente. Até porque eles têm mesmo horas e dias exatos que têm que estar em picos de forma e a maior parte de nós, que é um atleta de ginásio e amador, ou que nós somos amadores, não tem esse problema. E não nos esqueçamos que o nosso pico de forma coincide das duas uma, ou com o verão, ou com as férias, ou com a chapa para o Instagram. Portanto, calma contigo que isto há dias da semana em que um gajo tem que estar no ponto. Se bem que a chapa para o Insta, um gajo dá-lhe o pau de um bocado, se quiser. Aquela inteligência artificial lixada mesmo. E aí, o gajo vai ali e põe tipo aquele... Até tens um pincel mágico hoje, tipo no Photoshop e no Canva. Já não tens de fazer nada, carregas no pincel e o gajo faz aquilo sozinho por ti. É, o Magic Eraser para me apagar da foto. Yeah. Mas sim, hoje estamos aqui um bocadinho... Estou aqui a olhar para lá, temos aqui as nossas notas, porque hoje não fico demasiado longo. Hoje estamos aqui um bocadinho para falar sobre o tema de periodização, que é um tema que muita gente fala, mas que realmente, se formos ver a forma como a maioria de nós planeia o treino ao longo do tempo, raramente eu vejo a periodização a ser aplicada, ou quando é tentada ser aplicada, geralmente não faz qualquer sentido. E eu quero começar por explicar que o nosso objetivo hoje é tocar no que é a periodização, como é que nós gostamos de fazer a periodização. Quem está aqui na academia tem acesso a várias aulas sobre este tópico, temos inclusive até modelos de periodização já explicados para tu poderes aplicar, e depois também toda a lógica que leva por trás disso, porque ok, nós damos-te um determinado modelo, mas não significa que tu tenhas de o aplicar. Por trás de qualquer modelo, por trás de qualquer protocolo, há os princípios que nos levam a construir isso. E isso tens tudo aqui na nossa academia para que depois possas construir um modelo de periodização mais ao teu jeito, mais ao teu gosto, e que até, aproveito até mesmo para pegar, como deste aquele tópico e bem do futebol e do MMA, há malta que gosta de fazer musculação paralelamente a outro desporto. E a periodização é uma ótima forma de tu conseguires emparelhar os dois. Conseguir ter momentos onde focas num, ter momentos onde focas no outro, ter momentos onde a tua musculação é maioritariamente complementar ao teu desporto, teres momentos onde tu ajustas o teu desporto para tu ficares na musculação, e periodização é muito isto. É a forma como tu vais sequenciar cada fase do teu treino e também da dieta até um certo ponto, de forma a que cada fase se potencie a si mesma e ao mesmo tempo as que vêm a seguir e beneficie das que vêm atrás. Depois desta descrição extremamente textbook, basicamente é o plano de treino que eu estou a fazer hoje, em fevereiro, vai beneficiar daquilo que eu estive a fazer em janeiro e vai potenciar aquilo que eu estou a fazer em março. É eu estar a fazer isto hoje, sabendo que para o mês que vem eu vou estar a fazer X ou Y, daqui a 2 meses vou estar a fazer W e Z, e daqui a 3 meses vou estar nas trincheiras na batalha para ganhar o prémio de quem é o mais gostosão do verão. Mais ou menos isto, resumidamente. E depois tens um off-season para ir de setembro a perto de dezembro, e novembro, e depois recomeça. Yeah, pretty much. Pronto, Ia-te perguntar, sim, força. Ia-te perguntar como é que tu costumas fazer a periodização com os teus alunos. Se tens alguma forma de trabalhar assim mais específica para partilharmos aqui com a malta. Mais ou menos, até porque eu atualmente só tenho alunos que treinam por lazer, querem melhorar a saúde, querem melhorar o corpo. Não tenho assim nenhum como me ligar a outra modalidade. Eu não faço para uma periodização do género, ok.
fazer isto, para depois fazer isto, para ele estar melhor nisto, para estar melhor naquilo. A minha priorização baseia-se em fazer pequenas alterações ou aos exercícios do género, ok, se foquei mais em trabalhar o peito com este tipo de resistência ou neste tipo de ângulo de resistência, vou dar aqui um bocadinho mais no próximo bloco. Se ele está 1 ou 2 blocos de treino a fazer muitas séries de repetições ali nas 8 a 12, por exemplo, se calhar vamos fazer aqui um 10 a 15 ou um de 5 a 8. Portanto, a minha priorização passa um bocadinho por fazer que ao longo do ano a pessoa passe por diferentes aspectos de repetição, intensidade de treino, variações de exercícios, mantendo sempre alguns base. E a priorização baseia-se muitas vezes no sentido de quando eu estou a chegar ao fim de um bloco, no aluno dizer-me, pá, evolui bem os ombros, mas não evolui tão os quadríceps, aos posteriores. Ok, é algo que queres focar? Sim, então o próximo bloco vai ser mais dedicado a isso. É um bocadinho por aí que eu organizo a minha priorização, do género, quais os músculos que a pessoa quer focar que não podem evoluir tão bem, variação de espectro de repetições, se necessário, e variações de atividade em termos de exercícios, não só para ser, não passar a ser chato, mas para tocarmos ali no trabalho em todas as direções de produção de força, contração de fibras e por aí adiante. Sim, até porque se é chato, depois coça. E se coça, faz ferida. E fazer ferida é chato. Mas eu ia pegar por dizer que funciona muito na mesma linha que tu. Para um bocadinho do género, ok, nós temos este nosso fio condutor do que queremos fazer ao longo do ano, mas depois vamos adaptando àquilo que cada aluno depois vai querendo. A forma como tu vais moldando o teu corpo, tu que estás aí a ouvir do outro lado, não é o António, já chega de conversas com o António, ao longo do ano tu vais vendo que estou a responder melhor. Inicialmente cheguei aqui em janeiro, o meu grande foco era crescer ombros e perder barriga, mas estamos aqui a meio de março, o meu ombro está a ficar top, mas eu gostava de dar um bocadinho mais atenção ao dedo mindinho do pé. Ok? Vamos fazer treino mais específico para o dedo mindinho do pé. Se é isso que tu queres, é isso que nós arranjamos. E muito por aí, com a lógica de, ok, há vários caminhos para nós obtermos hipertrofia, sabemos que há uma grande variabilidade entre pessoas, entre corpos, ou seja, os ombros do António podem responder super bem a trabalho mais pesado, nas 5 a 10 reps, mas os meus ombros, se calhar, só respondem bem a trabalho de 20 a 30. O posterior do António, se calhar, de 10, 15, 20 séries de semana, mas eu preciso de 5, 6. São discrepâncias, seja no número de repetições, seja no volume que tu fazes, seja na seleção de exercícios. E aproveitar estrategicamente a forma como tu constróis o teu ano de treino, principalmente se este é o primeiro ano onde estás a começar a otimizar estes pormenores, para testar as coisas e perceber onde é que eu estou a responder melhor. Isto é geralmente numa fase inicial, quando tu vens para mim e dizes, olha, eu quero é ficar grande, nós vamos ter os primeiros meses sempre com o foco nos músculos que tu queres, mas ir testando diferentes rep ranges, diferentes zonas de volume e tudo mais, para perceber onde é que tu estás a responder melhor em cada determinado músculo. Para termos uma base, temos uma tela base, mas depois começar a pintá-la mais ao teu jeito. Se for ao meu jeito, vai ser pintada sempre fora dos sítios. Mas queria tocar aqui em 2 pontos, que era o que estava aqui a apontar. São 2 coisas que eu gosto de fazer e, por acaso, calham bem porque ainda ontem estive a falar com estes 2 alunos, que são 2 casos totalmente distintos. Um deles é quando a pessoa tem muito pouco tempo para treinar. Até vou regularmente ao ginásio, 4, 5 vezes por semana, mas eu só tenho meia hora. Ou só quero despender mesmo meia hora no ginásio por semana. Isto significa que para algumas pessoas, principalmente aquelas que beneficiam de mais volume, os teus melhores ganhos nunca vão estar aí, porque não tens tempo para isso, para fazer em todo o lado. Então, uma das coisas que gosto de fazer é, ok, o António só tem meia hora para treinar. Já voltei a falar com o António, já fizemos as pazes. O António só tem meia hora para treinar. E o António, durante o ano de 2025, gostava de crescer peito, gostava de crescer ombros, gostava de crescer gêmeo. Ok, mas eu não consigo dar muita porrada a nenhum deles, não consigo dar muito volume a nenhum deles ao mesmo tempo. Porque ele só tem meia hora para treinar 4 vezes por semana. Então eu posso decidir que durante os primeiros 3 meses deste ano, ou 4 meses deste ano, para ficar certinho nas contas, vamos enfatizar o peitoral, por exemplo, que era um dos focos dele, e durante estes 4 meses, o grande viés do nosso treino, o grande volume e tudo mais, é feito para o peitoral, não dando tanta atenção aos outros, que estão a crescer, mas estão a crescer a meio gás.
Para quê? Para que eu possa dar realmente o máximo de atenção ao peito. Quando nós atingimos aquele objetivo de peitoral, transitamos para outro. Isto é estupidamente útil para a malta que tem pouco tempo e que quer crescer muita coisa, mas que depois não tem tempo para tudo. Em vez de andar sempre a meio gás em toda a coisa, ok, eu posso assumir, eu vou estar a meio gás nisto, mas vou estar 200% noutra coisa. E quando eu chegar ao meu objetivo, ou quando estiver saturado ou saturado de crescer o dedo mindinho do pé, deixo treinar o dedo mindinho do pé e passo para o dedão. Super tranquilo. Obviamente ninguém vai crescer o dedo mindinho do pé, por amor da santa. Outro ponto é quando tens desporto, e eu peguei muito nisto porque, pá, não sei, se tu tens sido muita malta a correr e o caraças, também agora nesta fase. Sim, mas não tanto ao ponto de meterem isso à frente da musculação, pelo menos agora, mas já tive. Eu, ao longo dos últimos 3 ou 4 meses, tenho tido bué da malta com o vibe da maratona. Estás a ver? E tudo bem com isso. Para mim, na boa. Não me apanham a mim, mas está tudo bem com isso. E uma das cenas que eu gosto de fazer nesse contexto de periodização é perceber, ok, dá o exemplo da Sofia, vai fazer uma maratona agora em fevereiro. Tem o seu treino de corrida, tem o seu treino de musculação. Ela não deixa de querer fazer o desenvolvimento claro. Mas neste momento, pá, a maratona é importante para ela. Ok, então nós vamos organizar o nosso treino de musculação, primeiro com base na maratona, para que na altura em que ela for correr a maratona, a musculação não prejudique. E, simultaneamente, no caso da Sofia, mais em concreto, que ela tem mesmo treino específico para corrida, nós vamos ajustando a musculação ao que está a acontecer na corrida. Isto significa, em alguns momentos, fazer um período mais baixo de volume, porque o volume de corrida está muito alto ou a intensidade está muito alta. Noutros momentos, quando ela está mais tranquila, podemos empurrar um bocadinho mais na musculação e dar este jogo. A meu ver, periodização é isso. Nestes 3 pontos, assim. E jogar com as tuas férias também. Estás a ver? Tipo, se a pessoa vai de férias ou se vai ter um período, imagina, vais ter um março cheio de trabalho, um porradão de entregas. Ok, se calhar vamos periodizar o nosso treino para que março tu possas mesmo estar a 200% do trabalho. Ok, se calhar vamos jogar ali uma fase mais de força ou uma fase de baixo volume, que vai fazer sentido no longo prazo, mas não te vai prejudicar o trabalho. Porque o teu trabalho é mais importante que a musculação. Sim, e perceberem aqui um bocadinho que por vezes vocês, quando estão aqui periodização, não têm obrigatoriamente que ser algo estanque. Vocês não fizeram aquilo e vão ter que seguir aquela linha de pensamento. Isto porque, como o Francisco disse, as vossas férias podem mudar, os vossos contextos podem mudar um bocadinho as vossas rotinas e vocês estarem abertos a adaptar um bocadinho a isso mesmo. Seja porque têm mais tempo para treinar, seja porque têm menos tempo para treinar, seja porque tiveram uma pequena lesão. E isto mesmo, nós, se calhar, se formos a um sentido mais teórico, nós acabamos por fazer uma periodização mais em termos de bloco. O que é que isto significa? Significa que eu tenho um bloco pensado para 8 semanas, 9 semanas, consoante o aluno, e dentro disso eu vou fazer algumas variações ao nível de cargas, volume de treino, em termos de repetições e séries, onde é que quer especializar mais dentro daquele bloco, consoante a evolução que o meu aluno vai tendo dentro desse mesmo bloco. Sendo que, mais uma vez, eu não sou obrigado a cumpri-lo as 8 ou 9 semanas que eu defini, seja porque o meu aluno ainda consegue aguentar o bloco mais tempo, seja porque apresentou uma fadiga elevada antes, ou seja, simplesmente porque mudou o contexto dele. Estou a pensar aqui nunca, acho que ia para aí, a meio do bloco, ia ter para aí 3 ou 4 semanas a fazer um bloco, e de repente disse, olha, vou ter menos tempo para ir ao ginásio e quero começar a fazer algum cardio. Ok, então, se calhar em vez de fazer 5 vezes por semana a musculação, vais fazer 3 vezes por semana a musculação, 2 de cardio, por exemplo. Vou dar aqui um exemplo. E tu basicamente o que fazes, ou o que eu fiz foi, peguei nos exercícios principais que tínhamos definido para aquele bloco, coloquei-os nesta adaptação deste bloco que estávamos a fazer e simplesmente depois mudei, reduzi, meti métodos de intensidade no resto, nos exercícios mais acessórios ou mais isolados, que não eram um foco tão grande nele, e foi um bocadinho por aí que organizámos isso. O objetivo do bloco manteve-se o mesmo, mas provavelmente o volume que ele tem, a quantidade de carga que ele vai evoluir até ao fim do bloco já não vai ser igual. É um bocadinho jogares isso. Acho que periodização é uma cena que fica muito gira de se falar. Mas que ao final do dia, a primeira cena que eu acho que deves pensar é sempre, ok, o que é que tu queres enquanto atleta, praticante, e o que é que se está a passar na tua vida?
em primeiro lugar. Porque obviamente é muito lindo e bonito eu estar aqui a falar de ondular isto e ondular aquilo e aquilo outro, mas para a maioria das pessoas que têm um trabalho, uma carreira, uma família, uma vida social, eu acho que o principal motivo que nos leva a ter que periodizar e adaptar as coisas, antes de sequer pensar nos resultados, em termos de otimização científica do plano, é o que é que está a acontecer na tua vida. O meu filho nasceu esta semana, ou a minha mulher está com a TPM e eu, portanto, tenho que me portar mais bem e melhor. E ter sempre muito isso em conta. Perceber que o teu plano não tem que ser estupidamente estanque, e que, acima de tudo, tem que ser adaptado primeiro ao que está a passar à tua volta, porque esses constrangimentos são estupidamente reais. As horas de sono, o nível de stress, a tua disponibilidade para comer, a tua pachorra para ir treinar e estás lá dentro no treino concentrado. E depois disso, que para quem tem uma vida muito estável, em termos de todas as semanas são mais ou menos a mesma coisa, não tem muito por onde variar, depois disso é que eu começaria a olhar, ok, o que é que está a resultar melhor em cada músculo meu? Como é que eu posso enfatizar mais isto e aquilo? O que é que eu já não faço há algum tempo? Estou a falar de uma escala de algum tempo, de meses, que o meu corpo possa efetivamente estar sensível e, portanto, conseguir tirar mais sumo daquela laranja. Ia-te perguntar se calhar tocávamos aqui um pouco de alguns tipos de periodização. O que é que achas? Sim, acho que vamos dar aqui uns toques. Existem, provavelmente hoje em dia, já há mais nomes para eles, mas direi que se calhar os três mais comuns de quem vai seguir um bocadinho de treinos de fitness, mesmo treino de atletas e ler um bocadinho, acho que diria que o linear, o ondulatório e o por blocos é assim se calhar o mais comum vocês apanharem ou ouvirem falar. Eu vejo isto por ser uma forma, se calhar, mais fácil de organizar o treino e explicar-vos, sem ter que estar a fazer aqui grandes invenções. E vocês um bocadinho podem, inclusive, combinar os dois. Ou os três. Também. Como eu estava a dizer há bocadinho, nós fazemos mais uma periodização, pode-se chamar por blocos, ou seja, temos um bloco de X semanas, 8, 9, 10 semanas, que a pessoa quiser, e ao longo desse bloco, mantendo mais praticamente sempre a mesma estrutura, eu vou focar-me em aspecto de repetições, um dado volume de treino e 2, 3 grupos musculares, dependendo do tempo, como Francisco disse, que a pessoa tem para ir treinar. É um bocadinho se calhar por onde eu diria o bloco. E sempre que eu mudo o bloco, faço uma alteração mais profunda ao treino, seja ao nível de exercícios, seja no aspecto de repetições, seja inclusive num vezes com um ginásio. Onde é que eu quero ficar mais? É um bocadinho por aí. Uma se calhar também muito comum e que eu diria que dá meio que para encaixar também dentro do que seria uma periodização em bloco é linear, que literalmente é uma coisa simples. Vocês não inventam, é praticamente sempre o mesmo, vocês vão dar um bocadinho mais de volume, um bocadinho mais de carga à medida que a pessoa vai se mostrando disponível a isso. Que mal ou bem é o que acontece dentro do bloco em si. A diferença, mal ou bem, é que a linear não é como apresentasse um fim. Ou seja, vocês vão pondo mais bolachinhas à medida que vão melhorando. Não diz, olha, nesta fase vamos ter um suposto deload, vamos mudar os exercícios, não há propriamente isso definido. O que a pessoa faz é, ok, esta semana fiz 20 mil de volume, para a semana o objetivo é fazer 20.500, para a semana a seguir 21 e por aí adiante. E por fim temos a ondulatória, que basicamente é levarem uma prancha de surf e estarem a brincar no ginásio. É mais ou menos isso. Estou no gozo, mas podia ser. E eu até gosto também de fazer algumas situações que é, ao contrário da linear, que vocês vão sempre subindo o volume, a carga, a intensidade, ou seja, vai sempre subindo de treino para treino, para semana para semana. Ao ondulatório, vocês dentro da mesma semana, ou treino do mesmo bloco, mas normalmente dentro da mesma semana, vão variando. Por exemplo, se calhar o primeiro treino de pernas que eu tenho faço com poucas repetições e muita carga. O segundo treino de pernas já faço ao contrário, já faço com muitas repetições e pouca carga. É um bocadinho por aí que vem um ondulatório. Varia ao longo da semana, ou de semana para semana, o que é que eu estou a fazer. Só para dar aqui umas luzes, depois tem outras variações, mas para terem uma noção do que é que divide aqui se calhar as três principais, que é o linear, o ondulatório e a periodização por blocos. Yeah. Nós temos, se não me engano, até a periodização por blocos inversa,
explicada numa aula bem ao detalhe, aqui na academia, que é aquela que eu até costumo ensinar mais aos PTs como é uma forma relativamente simples de tu ires buscar o sumo de cada laranja e perceberes isso. Eu hoje até queria explicar aqui um prolongamento a isso, aproveitar que temos aqui, ou seja, depois de tu terminares os 3 ou 4 blocos iniciais de uma periodização por blocos linear inversa, digamos, onde tu vais basicamente fazendo aqui um pequeno apanhado, onde tu começas com uma intensidade e à medida que tu baixas a intensidade, tu vais aumentando o volume de bloco para bloco, tá bem? Portanto, de X semanas de treino tenho Y de intensidade média e X de volume médio. No bloco seguinte tenho menos intensidade média, mas tenho, ou seja, carga na barra, não estamos a falar de proximidade à falha, estamos a falar das cargas ou as reps que estás a usar, mas aumento o volume e depois a mesma coisa. Isto é muito fixe para tu perceberes mais ou menos em que intensidades é que cada músculo teu se desempenha melhor e também a mesma coisa para os volumes. Mas muitas vezes tu chegas a essa fase e ainda há muitas laranjinhas que podes ir buscar. E uma coisa que tenho usado, principalmente malta que está em bulk durante mais tempo, quando eu te consigo meter num bulk mais limpo e produtivo, estamos a falar às vezes de passares um ano em bulk. Outras coisas muito interessantes de tu fazeres depois disto é explorar diferentes... eu não lhe queria chamar abordagens, mas vamos dar aqui mesmo os exemplos concretos. Teres um bloco onde focas, por exemplo, parciais em alongamento. Teres um bloco onde focas, por exemplo, excêntricas prolongadas, ou seja, a descida muito mais controlada, se calhar uma pausa no alongamento e depois é que vai. Teres um bloco, portanto, se fizermos as parciais em alongamento, poderíamos ter um bloco das excêntricas prolongadas, poderíamos ter um bloco de mais sobrecargas no encurtamento, poderíamos ter um bloco mais de séries compostas ou um trabalho mais metabólico, entre aspas, com mais técnicas de intensidade, por exemplo. Poderias ter um bloco de altíssima frequência de treino para tentar ver se responderias melhor. Portanto, estou a falar para quem treina 4, 5, 6 vezes por semana. Ok, e se eu durante este bloco experimentasse treinar 5 a 6 vezes o mesmo músculo na semana ou 4 a 6 vezes o mesmo músculo na semana? Uma reestruturação completa daquilo que tens estado a fazer, mas que acaba por ser uma boa forma de tu perceberes como é que tu reages melhor, está bem? E ir brincando um bocadinho por aí. Nós manipulamos intensidade e volume numa fase inicial, depois começamos a manipular outras variáveis. A execução com as parciais no alongamento, ou excêntricas com as pausas no alongamento. As sobrecargas em encurtamento poderiam ser interessantes, não são tão uau do ponto de vista de hipertrofia short term, mas podem fazer muito sentido na periodização a longo prazo. Até porque se tu vais estar a batalhar sempre nos teus músculos, não vais tirar férias esse ano, mudares um bocadinho as sobrecargas que estás a fazer, mais por uma perspectiva de longevidade das tuas articulações e dos teus tecidos adjacentes, portanto, ligamentos, tendões, unha do dedo do pé, é interessante para te dar essa possibilidade. E eu gosto muito de jogar isso. Sim, e é algo que aproveitares para o teu corpo não ficar sempre, como estava a dizer, com o mesmo. Tem pequenas variações, não só porque um treino for sempre igual é chato, mas também para tentarmos perceber o que o corpo consegue experimentar daqueles tipos de método ou variações, porque mesmo que vamos dizer que na ciência pura e dura não pareça haver grandes efeitos, ok, mas cabe num primeiro bloco, uma pessoa que nunca tenha feito uma rest pause, que vai ter um boostzinho que não era expectável, porque o corpo não está habituado àquele tipo de estímulo. Óbvio que provavelmente se estivermos sempre a fazê-lo, se calhar deixa de fazer tanto sentido, mas em fases esporádicas realmente podemos tirar ali um bocadinho mais de proveito, não só em termos de eficiência de tempo, e sim damos aqui um estímulo extra a essa pessoa. E é por aí um bocadinho que nós temos que, por vezes, tentar priorizar e perceber a evolução que o aluno está de, ok, queremos meter mais volume, por exemplo, não temos tanto tempo, vamos buscar um destes métodos. Outras formas que vocês podem usar é a pessoa começa a bater ali num platô e mudar de exercício, tipo num barbell bench press. Ok, então só consegue fazer entre 10 a 12 e não estamos aqui a conseguir subir carga nas repetições. Então vamos já, por exemplo, aqui algumas parciais em alongamento. Estou a fazer mais 2, 3 repetições em parciais. Ou uma rest pause, guarda a barra e ainda consegue tirar mais 2 ou 3 repetições que normalmente não conseguiria. Nós podemos planear um bocadinho nesse sentido, se conhecemos também bem o aluno e vemos que ele está a atingir esse tal platô nesse exercício, normalmente é no exercício, não é em todos. Isso é um bocadinho por aí.
podemos fazer essas pequenas variações. E permite-nos fazer uma coisa que a ciência às vezes nem sempre diz que é fixe ou não, que é os tais de load ou períodos de supercompensação, quando uma pessoa começa a acusar uma dada fadiga. Isto pode ser priorizado, normalmente planeio para os meus alunos entre 6 a 10 semanas, mas já aconteceu deixar o bloco correr um bocadinho mais tempo porque a evolução estava a ser boa, a pessoa estava a conseguir melhorar, ou acabar mais cedo porque realmente a pessoa não estava a conseguir recuperar bem. Isto pode ser porque estava com mais stress de trabalho, estava a dormir pior, começou a acusar alguma fadiga. Às vezes só faço o deload a um grupo muscular, que é o que está a acusar esse problema, mas tenho que fazer essas pequenas alterações consoante isso. E a periodização permite-me um bocado organizar o treino nesse sentido, até porque a maior parte de nós, sei lá, posso planear, olha, vou meter o máximo de volume que conseguir na semana antes do Natal, porque é uma semana que a maior parte das pessoas vai estar em casa a descansar. Ou antes daquelas 2 semanas que tu comparaste para ir passear à volta da Europa, depois às Filipinas, ou onde quer que seja. Ok, eu sei que provavelmente não vais estar a treinar com uma intensidade e regularidade, e provavelmente vais querer aproveitar as férias, portanto eu posso carregar um bocadinho antes disso. Se calhar não faz sentido antes de uma semana que eu vou ter uma apresentação já por si estressante no meu trabalho. E a priorização aqui neste contexto entra nesse sentido. Eu escolher os pontos em que posso espremer mais, eu posso espremer mais os meus alunos, ou que nem tanto. Ou os que precisam, os que não precisam às vezes, há uns que já estão só quase em piloto automático e querem só manter o que atingiram. Nós estamos aqui a falar de pessoas que querem variar, mas podem priorizar nesse sentido. Ok, uma pessoa que quer manter, então vamos mudar aqui um bocadinho os grupos musculares à medida que a pessoa vai evoluindo, mas ela não tem um foco de estar sempre a subir cargas ou estar a perder peso. Atenção, okay, há fases que uma pessoa diz, ok, eu estou fixe assim, quer manter por enquanto. E ao mesmo tempo, há aqui uma cena muito gira que tu tinhas tocado, que acho que é bem interessante partilhar aqui. Se tu és aquela pessoa que sente que, epá, eu raramente dou cuidado à minha recuperação, não me deito cedo e não sei o quê, eu sei que devia, e agora é só puramente experiência pessoal. Quando tu empurras mesmo o treino para ficar duro para cacete, isto acontece, pá, quer seja a mim, quer seja já a alguns alunos, em que fazemos uma fase de 2 ou 3 semanas tipo, fucking duras, a pessoa começa a sentir a necessidade de se deitar mais cedo, mudar um bocadinho a rotina e geralmente depois começa-me a dar, epá, olha, esta semana comecei-me a deitar mais cedo, pá, de repente a semana seguinte já fluiu bem melhor e agora comecei a guardar isto para mim porque sinto melhor no meu dia-a-dia e afins. Portanto, lembrei-me só de deixar, sei que não tem a ver necessariamente com periodização, mas às vezes desafiaste a fazer uma coisa ainda mais dura, vai-te criar essa necessidade de tu descansares e prestares melhor atenção à tua alimentação, que já te vai dar aquele boostzinho de comportamento para ficar assim o resto do tempo. Sim. E acho que tinhas mais alguma dica que gostasse de dar aqui sobre a priorização? É só mais a situação de pessoal, não se foquem tanto ao nível de carga e velocidade que estão a evoluir. Lembrem-se que o vosso contexto é diferente, que a organização que tem que fazer o vosso treino é diferente e que em algumas fases sim faz sentido termos um deload, né? Não só para os músculos terem uma recuperação total, mas inclusive para, como vocês disse, os tecidos adjacentes, longevidade das articulações, eles também acabam por receber parte dessa carga do treino e daí às vezes aqueles pequenos toques. Portanto, deixa um bocadinho aqui, tentem planear às vezes um bocadinho dentro das vossas férias. Uma forma que podem fazer é colocar as vossas férias e daí tentarem planear já um bocadinho em que semanas é que podem querer puxar mais ou menos, terem um bocadinho isso em atenção, tá bem? Seja puxar mais antes das férias, seja puxar nas férias para ter mais tempo para descansar, também é válido. Desculpa, estava a sentir o espirro a caminho. Yeah. E dava só aqui, para fechar se calhar aqui do meu lado, e tocar uma coisa que o António disse e que eu acho que é super undervalued. Priorização não é mudar tudo de um momento para o outro. Como o António disse no início desta aula, foi manter alguns exercícios que se mantêm. Ou seja, tu quando mudas de treino para o outro, não tens que mudar tudo. Todos os exercícios que estás a fazer. A equipa que ganha não precisa de mexer. Não quer dizer que não mexas em alguns elementos, mas se tens elementos do teu treino que estão claramente produtivos, mantém-nos. Quando constróis uma priorização a longo prazo, escolhe pelo menos um exercício por músculo ou por grande grupo muscular
que tu estejas disposto ou disposta a manter durante pelo menos uns 3, 4 meses. Para que te sirva também como avaliação se daquilo que tu estás a fazer, porque tu vais mudar tanta coisa, às vezes, que precisas ter um elemento comum, uma variável fixa, para que consigas comparar, perceber se aquilo que eu fiz no bloco 1 sortiu-me X resultados, aquilo que eu estou a fazer no bloco 2, como é que isso se compara ao bloco 1? Porque eu não vou comparar. Se eu no bloco 1 fiz bíceps com halter, e no bloco 2, em vez de bíceps com halter, estou a fazer bíceps no cabo, eu não os posso comparar diretamente. Mas se eu fiz bíceps com barra em ambos os blocos, mas num fiz bíceps com halter e no outro fiz bíceps com cabo, eu consigo estimar qual destes conjuntos me deu coisas mais interessantes. Ou, com o mesmo exercício, se eu num fiz trabalho de 5 a 10, no outro fiz trabalho de 10 a 15 reps, eu consigo perceber, ok, com duas séries de 5 a 10 versus duas séries de 10 a 15, o que é que me estava a dar? Com 10 séries, com 10 séries de outro, como é que eu estava a recuperar? Como é que os meus cotovelos estavam a sentir? Ok? Tentar ter algum elemento comum comparativo quando mudas o resto. E é isso, meus caros. Comecei aqui a ter um bocadinho de bases para a priorização. Ter um bocadinho de noção, isto não foi para ser uma aula densa, foi assim mais uma conversa quase de café com podemos ter com alunos ou com os colegas, para ser um bocadinho fácil perceberem aqui um bocadinho como é que podem organizar a priorização, porque ela é realmente, sem entrar aqui em detalhes muito complexos e que nem sempre são suportados pela evidência ou que temos resultados garantidos. E com isto, próxima quinta-feira temos mais uma aula, todas as quintas, 9 da noite, umas em direto, outras gravadas com som de citação, porque também temos de fazer convidados, e aproveitem o conteúdo que nós temos aqui todo para vos oferecer. Um grande abraço a todos, um grande beijinho a todos e não se esqueçam, treinem o dedo mindinho do pé.